Muito bom, bom dia. Tive Esqueci na semana passada que dava pra colocar título na live, aí hoje eu lembrei logo cedo e fiquei um tempinho ali tentando identificar como que eu fazia. Aí eu consegui, aí eu fiquei muito tempo preparada pra entrar na live, a hora que eu cliquei em entrar deu ruim acho que o Instagram esqueceu que eu ia entrar ao vivo e não reconheceu, aí eu tirei, aí tive que entrar de novo, enfim. Esse 1 minuto, 90 segundos de atraso aí, de tensão da minha parte foi por causa disso. Tava tentando arrumar tudo. Muito bem, pessoal, vamos entrando. Bom dia. E vamos começando, né? Tava pensando aqui esses dias, na verdade, desde domingo ou de segunda-feira, não que antes isso não estivesse acontecendo, mas dias difíceis, né? Dias difíceis, notícias ruins, notícias tristes, tem desolado, desanimado muitos de nós. Tava pensando aqui também que há cerca de um ano a gente estava prestes a entrar na quarentena, um período que a gente achou que fosse ser de 15 dias e estamos nós aqui em março de novo. Fase vermelha, dependendo de onde você mora, estado de São Paulo decretado fase vermelha, outros estados eu sei que também, Brasil à beira de um colapso geral na saúde, São Paulo beirando inclusive a fase roxa, que eu escutei ontem na minha volta ao trabalho, eu nem sabia que existia a fase roxa, fui entrar em contato com isso, uma fase ainda mais restrita e preocupante do que a vermelha. Estamos aí. Dependendo de onde você mora, não sei se você ouviu falar, talvez você tenha sido como eu e meu marido, que quando a gente ouviu a primeira vez, fase roxa, a gente achou até que era brincadeira. Mas não é, existe a fase roxa e muito provavelmente a gente deve receber algum comunicado nesse sentido nos próximos dias para São Paulo. Parece que a fase roxa foi pensada primeiro em Minas Gerais e estamos aí. Hospitais lotados, escolas na incerteza, empresários apavorados, professores exaustos, exauridos, em um mês de aula, seguido de um ano como foi o de 2020, sem uma perspectiva humana de melhora. E com isso, gente, volta a necessidade, se é que um dia ela assumiu, embora eu acho que ela nunca tenha assumido, de, assim como em março de 2020, a gente voltar os nossos olhos para Deus. Que Deus? Que Deus? Assim como ano passado, assim como em março do ano passado, essa série também traz a resposta, ou busca trazer mais respostas para a gente enfrentar momentos difíceis como esse, né? Que Deus? O Deus que é o nosso Senhor, que tirou o povo da terra do Egito. Esse é o nosso Deus. Não vamos perder a perspectiva disso. Esse é o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, que tirou Israel da terra do Egito e continua a estar conosco, nos amparar e sustentar o mundo com as suas mãos. Deus bondoso, Deus amoroso, Deus paciente, sábio, verdadeiro, fiel, justo, misericordioso, gracioso, soberano, eterno, imutável, infinito, onipotente, onisciente, onipresente, ilimitado, Deus todo-poderoso, Deus incomparável. Esse é o nosso Deus. Vamos, em dias como esse, meditar e lembrar quem é o nosso Deus, o único Deus. Se você ainda não assistiu, volta lá nos primórdios do IGTV, do YouTube ou Spotify, procure pela série Deus Incomparável. Deus Incomparável. Assista uma por uma de novo. Ou assista pela primeira vez, ou assista pela segunda, pela terceira, não sei. Mas assiste de novo. Os episódios naquela época, que eles eram diários, e essa inclusive foi a primeira série, então eu ainda estava entendendo como tudo ia funcionar e queria manter os episódios em 15 minutinhos. Os episódios dessa série, Deus Incomparável, eles são mais curtos. Então assiste um por dia. Assiste um por dia por 22 dias de refrigério, que vem de meditar acerca de quem Deus é. Porque quando a gente medita acerca de quem Deus é, a gente entende e se rende ao primeiro mandamento, em que a gente aprende que a gente não deve ter outros deuses diante dele. E com isso em mente, que a gente não deve ter outros deuses diante dele, a gente consegue pedir a Deus que sonde o nosso coração e a gente vai entender que muito da nossa preocupação, da nossa ansiedade, da nossa falta de sono muitas vezes,
do nosso descontentamento, insatisfação e preocupação com a circunstância presente está porque a gente não está se deleitando em saber quem o nosso Deus é. O temor do Senhor produz em nós uma transformação de mente e a gente precisa se lembrar disso todos os dias. Eu preciso me lembrar disso todos os dias, porque senão a gente vai se abater com as notícias ruins que estão nos acometendo o tempo todo. O tempo todo. Desde domingo e ontem e segunda, muitas notícias tristes têm aparecido e a gente precisa realmente se voltar para isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Porque quando a gente faz isso, medita acerca de quem Deus é, a gente vai entender não só que Ele é o nosso único Deus e que a gente não deve ter outros deuses diante dele. E muitas vezes, sem perceber, a gente faz isso, depositando a nossa confiança em qualquer outra coisa que não seja Ele. Mas a gente também vai entender a forma da adoração, que é o assunto de hoje. Não farás para ti imagem esculpida ou qualquer semelhança do que há no céu, ou que há embaixo na terra, ou que há nas águas embaixo da terra. Não te curvarás a elas ou as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Isso está lá em Êxodo 20, versículos de 4 a 6. Eu não li o trecho inteiro, mas eu vou ler tudo de novo agora para você. Êxodo 20, pausa, de 4 a 6, diz o seguinte: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. O modo da adoração. O modo da adoração. Esse é o título da nossa reflexão de hoje e também no 2º capítulo do livro Os 10 Mandamentos. Se você está aqui pela primeira vez, saiba que a gente tem estudado os 10 mandamentos a partir do trecho bíblico de Êxodo 20 e também amparado grandemente pela exposição do Kevin DeYoung nesse livro Os 10 Mandamentos, Significado, Importância e Motivos para Obedecer, da editora Vida Nova, ok? Então vamos lá. Só que antes, por conta de toda essa introdução que eu fiz com vocês aí, eu acho que seria muito importante, embora sempre seja, mas hoje eu gostaria de dar esse destaque, que a gente não começasse sem fazer uma oração. Então, vamos orar para a gente começar, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e reconhecemos que o Senhor é o único Deus, um Deus zeloso, soberano, que cuida de nós e que cuida de cada detalhe da nossa vida. Senhor, temos recebido notícias difíceis, notícias avassaladoras que cortam o nosso coração, que nos quebrantam, que nos entristecem e nos fazem muitas vezes desanimar. Mas nós queremos, Deus, depositar toda a nossa confiança em Deus, em Ti, crendo que o Senhor é soberano e crendo que em Cristo nós temos força, Senhor, para que, não importam as circunstâncias, nós podemos encontrar o verdadeiro deleite e a verdadeira satisfação que vem de sabermos que estamos na Sua vontade e que o Senhor é um Deus que cuida de nós e que tem tudo sob controle. Ajuda-nos, Deus, a confiar nisso, mesmo quando o nosso coração se entristecer. Ajuda-nos a confiar que o Senhor é bom e que o Senhor está no controle. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de todos aqueles que estão feridos, entristecidos, de coração quebrado, doentes, batalhando pela vida, Senhor. Visita esses corações com aquele conforto que só o Senhor sabe dar. E fortalece as nossas esperanças no fato de que nós não somos daqui e de que esses sofrimentos têm data para acabar, porque Jesus Cristo já venceu. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá então. O modo da adoração. Estabelecido o fundamento que ancora todos os mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, ou seja, aquele mandamento que reconhece que só existe um único Deus, e se Ele é Deus, é Ele que manda. Estabelecido isso, Ele que manda em tudo. E se Ele manda em tudo, Ele manda inclusive na forma como Ele próprio deve ser adorado. Nada faz mais sentido do que isso.
E isso é exatamente o que o segundo mandamento vai trazer. O segundo mandamento proíbe que nós adoremos a Deus da forma como a gente bem entender, ao invés de adorá-lo da forma como ele requer. E aí, basicamente, esse segundo mandamento tem duas partes. Primeira, nós não devemos fazer imagens para representar Deus em nenhuma forma. E segundo, nós não devemos adorar ou depositar a nossa confiança ou qualquer valor espiritual a nenhum tipo de imagem. O que isso significa, então? A gente não deve atribuir poder espiritual a nenhum objeto criado por nós, como se essas coisas pudessem... como se essas coisas que passamos a tratar como algo sagrado pudesse de alguma forma nos aproximar de Deus ou mesmo representá-lo. Não podemos fazer isso. Esse segundo mandamento proíbe. E se você está aí já familiarizado com a história de Êxodo, talvez a primeira coisa que vem na sua cabeça é bezerro de ouro. O bezerro de ouro. O povo de Israel construiu o bezerro de ouro, Arão... pilhado, digamos assim, pelo povo de Israel. Fez o bezerro de ouro, inclusive, enquanto Moisés se demorava com Deus no Monte Sinai. Se você for conferir direitinho lá em Êxodo 32, você vai ver que Arão declarou uma festa. Olha, talvez você não tenha pensado nisso ainda, a questão do bezerro de ouro. Se você for olhar em Êxodo 32, você vai ver que Arão declarou uma festa para Deus Todo-Poderoso. E o povo declarou que o bezerro de ouro ali representado, era o Deus que havia os tirado do Egito. Então, se você pensar bem, assim, é óbvio que o povo não achava que o bezerro tinha tirado o povo de lá. Porque o bezerro nem existia. Eles tinham acabado de construir. Mas eles olharam para aquele bezerro e enxergaram naquele bezerro o Deus que havia tirado o povo do Egito. Eles criaram um bezerro para torná-lo Deus, o objeto da sua adoração. Entende? Assim, eles estavam tentando sim adorar a Deus, mas da maneira errada. Construindo uma figura, uma imagem diante da qual eles pudessem se prostrar, acreditando que ali estava o Deus Todo-Poderoso que havia tirado o povo da terra do Egito. Não é isso o que Deus requer. Em outros momentos, os israelitas pecaram nesse mandamento também por atribuir poderes aos símbolos religiosos, como a arca e o templo, por exemplo. E é o mesmo que a gente pode fazer hoje com uma cruz pendurada no pescoço, que a gente não pode sair de casa sem ela, porque sem ela a gente não está protegido, ou um santinho que não sai do bolso, ou sei lá mais o que você atribui um poder espiritual para aquilo. Não que necessariamente na sua cabeça você esteja adorando um outro Deus, é o Deus que você acredita adorar, mas você deposita naquilo a presença dele, como se você não tivesse com aquele objeto, não tivesse com aquilo, ou se você não se prostrasse diante daquilo, fosse lá para encontrar tal imagem ou tal escultura, você não tivesse a presença ou a proteção e o cuidado de Deus. Então esse é o segundo mandamento, adorar a Deus de forma correta. E essa forma envolve não criar imagem para representá-lo e não adorar imagens criadas. Por que será, hein? Por que será? Se você for no livro, você vai ver que o Kevin DeYoung vai nos dar 5 motivos pelos quais Deus proíbe imagens ou qualquer coisa que o represente na criação. E eu vou destacar aqui 2 desses motivos, tá bom? O primeiro deles é que Deus é livre. Deus é livre. O que isso significa? Deus é espírito. Deus é espírito e ele não tem um corpo. Você vê isso em João 4:24. Não cabe a nós tornar visível um Deus invisível. Toda vez que a gente tenta representar Deus ou adorar algo como se fosse ele, a gente está comprometendo a sua liberdade. Porque a gente está pensando que a gente pode controlar a Deus por estar conosco naquele momento ou não. Então a gente limita a presença de Deus comigo e o cuidado de Deus comigo àquele símbolo, aquele talismã, aquele amuleto, aquele não sei o que. Ou se eu esqueço alguma coisa, se eu esqueço a minha estatuazinha, pronto, ele não está mais comigo. E isso não é real, isso não é verdade. Deus é livre. E qualquer tentativa, livre e ilimitado também, né? Qualquer tentativa, então, de reduzir a sua presença ou o seu poder a uma representação física e limitada como a nossa, ela é falha. Então, nós não podemos limitar Deus e a sua presença em algo, em um lugar, em uma
né? Inclusive, eu já ouvi várias vezes pessoas questionando um pouco até o nosso modo de orar quando chegamos na igreja ou até em casa e a gente ora, entramos em tua presença. Nós sempre estamos na presença do Senhor, não só quando nós oramos, não só quando nós estamos dentro da igreja, no espaço físico da igreja, né? O Senhor está sempre conosco e qualquer tentativa de reduzir isso é adorá-lo de forma errada. Ainda que com sinceridade no coração. A gente viu isso logo no primeiro dia. Você pode ter muita sinceridade no coração e estar fazendo isso da forma errada. Da forma errada. Então esse é o primeiro motivo. Deus é livre, ele é ilimitado. Não tente reduzir a sua presença e o seu poder a uma caixinha, quase que literalmente. E a outra coisa é que a fé, nós sabemos que a fé, ela não vem pelo ver. Porque talvez esteja pensando, mas é bom a gente ter algo visível, palpável, né? O meu coração tá voltado para Deus, mas eu gosto de ter algo ali para olhar, para eu me concentrar, porque parece que eu acredito mais, né? Eu já ouvi isso algumas vezes e a gente precisa entender que a fé, ela vem pelo ouvir. Nós cremos pelo ouvir. Nós vemos também Deus pelo ouvir. Se você for pensar por esse prisma, você vai ver a experiência de Moisés no Sinai, ela foi um paradigma da autorrevelação de Deus. O Kevin DeYoung vai colocar que quando o Senhor apareceu em meio ao fogo sobre o monte, os israelitas escutaram o som das palavras, mas eles não viam forma alguma. E você pode ver isso em diversos momentos diferentes na história também. Moisés, quando ouviu a voz de Deus na sarça ardente, ele não viu Deus. Ele viu uma planta que não se consumia pelo fogo e ouviu a voz de Deus. Ele não viu Deus. E porque eles não viram forma nenhuma, os israelitas se corromperiam caso eles fizessem imagens visíveis. Veja lá, Deuteronômio 4,15. Deuteronômio 4,15. Diz o seguinte, se você tem, dependendo da sua versão da Bíblia, você vai ver, inclusive, que o início da sessão do capítulo 4 é a proibição da idolatria. 4,15. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado, versículo 16, para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher, versículo 17, ou a qualquer animal da terra, qualquer ave que voa no céu, qualquer criatura que se move rente ao chão, ou qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. Não tente, não busque criar uma forma visível, criada para Deus. Se Deus quisesse que nós o víssemos para então adorá-lo, se Deus quisesse que fosse essa a forma, ele teria se apresentado de forma diferente todas as vezes em que ele se manifestou. O modo como ele se manifestou, inclusive para dar os 10 mandamentos, diz algo sim sobre como nós devemos guardá-lo. Nós não devemos criar imagem para representar a Deus. A nossa fé, ela vem pelo ouvir a voz de Deus. E criar imagem significa limitar o nosso Deus a um espaço ou a uma forma. E ele não se limita a isso, ele é livre e ilimitado. Então, eu acho que esses dois motivos, realmente, eles já são motivos suficientemente fortes. E agora a gente vai ver, então, quais são as formas pelas quais nós guardamos esse mandamento. Já vimos por que devemos e agora vamos ver como guardamos. E, novamente, ele apresenta no livro 5 maneiras como a gente guarda os 10 mandamentos. Mas eu também vou destacar só algumas. Primeiro, parece um desdobramento lógico de tudo aquilo que a gente já falou até aqui, guarde-se das imagens de Deus, tanto externas quanto as imaginadas. Ah, pera, então como assim guarde-se das imagens de Deus? Eu tenho que jogar fora meu presépio, eu não posso apreciar uma obra de arte, o que o pessoal faz lá com a Capela Sistina, o que acontece? Nós precisamos lembrar de uma coisa, Deus é ilimitado, Deus é livre. Tentar prendê-lo associando valor espiritual a qualquer coisa criada é errado. É isso que é errado. Associar valor espiritual a uma imagem que foi criada. Não precisa jogar o seu presépio fora.
Você só precisa saber que no Natal você não tem valor algum e você está pecando se você se ajoelhar diante do presépio, orar diante do presépio, acreditando que nisso você está em contato ou em uma adoração mais genuína ou própria para Deus. Isso é errado. Não é errado, então, você ter obras de artes ou mesmo enfeites que remetam a Deus. O errado é usar isso para se concentrar em oração, ou ainda mais, como eu disse, nos ajoelhar diante de estátuas, beijar estátuas, percorrer quilômetros para encontrar uma estátua, agregar valor espiritual a imagens de Cristo pregado na cruz. Se nós nos curvamos à imagem, a uma relíquia, a um ícone, estátua, o que for, ou a gente se concentrar nessas coisas, ou a gente pensar que a gente precisa desses recursos para estarmos mais perto de Deus, nós estamos violando o segundo mandamento. Ok? Outra coisa, cuidado também com as imagens mentais. A gente não deve fazer imagem do Deus invisível, ainda que essas imagens estejam só na nossa imaginação. Uma outra coisa, a gente precisa falar de algo que talvez as pessoas que seguem uma tradição, uma denominação presbiteriana, uma tradição reformada há mais tempo já conheça, talvez outras pessoas não, que é algo que é chamado de princípio regulador. E o Kevin DeYoung traz essa ideia para cá, porque o princípio regulador diz que o modo aceitável de você adorar o Deus verdadeiro é instituído por ele mesmo, e assim limitado pela sua vontade revelada. Ou seja, para adoração comunitária, adoração na igreja, não deve ter nada além do que é visto como apropriado segundo a Bíblia. Adore a Deus da maneira como Ele deseja ser adorado. Essa é a mensagem. E sem dúvida ela é muito apropriada aqui. Ela casa muito bem com o segundo mandamento. Ao invés de ficar tentando adivinhar o que será que Deus gosta, como será que Deus gosta, o que deve ter, o que não deve ter no culto, nós obedecemos o segundo mandamento quando a gente adora a Deus como Ele ordena na sua palavra. Adore a Deus como Ele ordena na sua palavra. E por último, assim como a gente falou no primeiro mandamento, vamos falar no segundo também. Cristo Jesus. Olhe para Cristo Jesus como cumprimento do segundo mandamento. Aqui você pode pensar, olha lá, Jesus veio e ele rompeu a necessidade então desse segundo mandamento, porque ele se fez carne. Jesus tornou visível o Deus invisível. E é verdade. Jesus tornou visível o Deus invisível. Ele encarnou, Emanuel, Deus conosco. Houve uma representação visível de Deus entre nós. Mas isso não significa que nós, então, podemos adorar a sua imagem criada. Nós devemos, ao invés, reconhecer que Jesus Cristo cumpriu de modo único o segundo mandamento. Ele manifestou o Pai aos discípulos. Então, olhar para Cristo era olhar a face daquele que nunca pôde ser visto de outra forma em nenhuma ocasião anterior. Jesus fez o que parecia impossível. Nas palavras do Kevin DeYoung, né? Ele permitiu que humanos vissem o Deus que não pode ser visto. Então, esse é o mistério e a majestade da encarnação, do Emanuel, Deus conosco, encarnado, habitando entre nós. Nós não precisamos de imagens, nós não precisamos de estátuas nem de ícones, porque na verdade nós temos o ícone. A representação de Deus entre nós é Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Colossenses 1. A representação de Deus entre nós é Cristo Jesus. Então, adorando a Cristo Jesus, nós estamos também adorando a representação visível que veio até nós e se manifestou até nós na pessoa de Cristo. Então, Colossenses 1, versículo 15 e 16, eu gosto muito desse trecho, talvez eu me empolgue e leia até mais, mas vamos começar em Colossenses 1, 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Continue depois até o versículo 20, mas o que precisa ficar para nós aqui é a supremacia de Cristo descrita nesse trecho, especialmente para o nosso contexto, através do versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Não farás para ti imagem ou escultura ou representação de nada, porque Deus é livre, porque a nossa fé vem pelo ouvir e não pelo ver. E vamos fazer isso adorando a Deus da forma como Ele determinou na sua palavra, nos guardando de construções concretas ou mentais de qualquer imagem que a gente atribua qualquer tipo de valor espiritual, e na pessoa de Cristo Jesus, que veio para concretizar aquilo que os israelitas e que o povo do Antigo Testamento não tinha tido acesso ainda, uma imagem visível de um Deus invisível. Nós temos isso em Jesus Cristo, e que seja Ele, então, o foco da nossa adoração completa. Para terminar, eu não poderia deixar de explicar o versículo 5. Volta lá para Êxodo 20, porque a gente lê, legal, não farás para ti imagem esculpida, ok, entendi essa parte, mas ele tá continuando aqui de um jeito que tá me deixando um pouco tenso, né? Se você já pensou nisso. Vamos rapidamente explicar essa parte aqui, tá bom? De 4 a 6 de novo, então. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. O que significa esse lance aqui de castigar o filho pelo pecado do pai? 3ª e 4ª geração. Será que aqui a gente tem uma explicação ou uma base para maldição geracional? Existe isso? Nós precisamos então quebrar maldições que se estendem entre as famílias, porque está escrito na Bíblia que Deus castiga geração após geração? Não é isso que esse texto está dizendo. O texto não ensina isso. E ele também não ensina que uma criança justa possa ser punida pelos pecados do seu pai. O versículo 5 dá o que falar. E aparentemente, talvez sempre tenha dado. Porque lá em Ezequiel 18, versículos de 1 a 4, leia o trecho depois inteiro, de 1 a 20. Mas vamos lá. Ezequiel 18 vem e explica isso para nós. E se você, de novo, tem uma Bíblia que tem trecho para sessão, talvez você veja que Ezequiel 18 tem o título Aquele que pecar morrerá. Ouça com atenção, versículos de 1 a 4 e depois o 20, e depois você lê tudo, tá bom? Esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Versículo 20. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. A alma que peca morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Ou seja, Ezequiel 18, então, não nos permite ler esse trecho de Êxodo 20, versículo 5, e achar que existe maldição hereditária. Então, o que esse trecho quer dizer? Kevin DeYoung nos ensina que esse mandamento fala sobre o juízo de Deus, sobre os que andam pelos caminhos ímpios dos seus pais, dos seus avós e dos seus bisavós. Veja lá de novo, no versículo 5, dos que me odeiam. O juízo de Deus recairá sobre aqueles que andam pelos caminhos ímpios dos seus pais, dos seus avós e dos bisavós. Os filhos compartilham a punição, então, dos seus pais, porque também compartilham dos seus pecados. Também odeiam a Deus. Essa é a ideia, essa é a mensagem. E Ezequiel, então, nos ensina que se você se apartar do pecado do seu pai, você não vai passar pela punição que veio sobre ele. Mas Êxodo diz que se você se mantém no pecado, você não vai escapar da punição dele, entende? Entende a diferença? Não dá pra gente dizer, eu tô fazendo assim porque meu pai fazia.
Não dá pra gente justificar a desobediência nossa na nossa formação, no nosso contexto, na história pessoal e familiar que nós temos. Deus vai punir a próxima geração se ela continuar nos pecados que aprenderam na geração anterior. Nós temos escolha e nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Ok? Então, aqueles que guardam os seus mandamentos têm o amor constante de Deus, mas os que odeiam a Deus, é assegurado na Bíblia que existirá punição a todas as gerações que se comportarem dessa maneira. Nós somos responsáveis pelas nossas ações e escolha. Essa, então, é a mensagem, tá bom? Resumindo, tudo. Não farás para ti imagem esculpida significa que a forma como nós adoramos a Deus importa. Ele é livre, não pode ser concretizado em nenhuma representação que assuma um caráter sagrado. Por isso, nós não nos curvamos perante imagens, não temos em nossos lares imagens para esse fim, nós não beijamos estátua e não carregamos itens que tenham qualquer valor espiritual conosco, ainda que de forma extremamente sincera está errado. Adoramos a Deus como Ele requer ser adorado e entendemos que Cristo é o nosso ícone, a representação visível do Deus invisível. Só Ele tornou isso possível por ser Ele também o próprio Deus. E aí, como adendo, versículo 5, entendam o versículo 5 não como uma ameaça, mas como um desdobramento lógico. Obedeceu? Amor. Desobedeceu? Punição. Para todas as gerações. Como diz em Ezequiel, quem peca é que morrerá. Ok? Quem peca é que morrerá. E vamos lá, seguimos. Semana que vem, semana de revisão. Praticamente uma revisão. Revisão e aprofundamento do quê? Do terceiro mandamento. Que se você já está aqui há mais tempo, você já viu que a gente já falou sobre isso. Qual é o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Já falamos sobre esse pecado intocável que passa despercebido por tantos de nós lá na série Embaixo do Tapete. Se você quiser aquecer, se preparar para a semana, porque a gente vai olhar para esse mandamento sob uma perspectiva diferente também, vá ouvir o episódio IGTV, YouTube ou Spotify.